Olá, eu sou Francisco e esse é o meu primeiro vídeo para o meu novo canal Direito e Filosofia. Esse vídeo ele vai tentar abranger uma das correntes de atualmente que buscam interpretar o que é o direito, o que se trata desse fenômeno e como ele atinge a sociedade. Então nós vamos falar do pluralismo jurídico. E o nome da apresentação é Entendendo o Pluralismo Legal, do passado para o presente do local ao global. E esse vídeo ele tem uma perspectiva de ser introdutório para os conceitos da sociologia jurídica, né? Porque muitas vezes, quando a gente ouve falar de pluralismo jurídico, a gente começa a pensar que é uma corrente de direito, que é uma corrente da teoria do direito, que defende que necessariamente devam existir numa ordem diferentes sistemas jurídicos, né? Mas ela não é algo deontológico, né? E sim algo ontológico que busca simplesmente fazer uma análise da realidade através da sociologia, uma análise sociológica. Não tem nada de deontológico, não existe uma visão normativa de que as coisas deveriam ser assim. Não, é uma tentativa de abordagem e de demonstração de como as coisas são no mundo jurídico, né? Então, nos próximos slides e dentro dessa apresentação, eu vou explicar para vocês o que compreende esse fenômeno do pluralismo legal. A minha abordagem nessa apresentação, ela busca trabalhar os textos do autor Brian Tamanaha, que é norte-americano. Mas aqui no Brasil nós temos o professor Volkmer também, que tem trabalhos muito interessantes sobre o pluralismo jurídico, e o professor Teubner a nível internacional também, né? Bom, mas já que estamos falando do Tamanaha, para ele, o que torna o pluralismo tão notável não é apenas o fato de haver múltiplos corpos descoordenados coexistindo ou sobrepostos, mas que há diversidade entre eles. Eles podem fazer reivindicações concorrentes de autoridade, podem impor demandas ou normas conflitantes, e eles podem ter diferentes estilos e orientações. O pluralismo jurídico ele existe sempre que atores sociais identificam mais de uma fonte do direito dentro de uma arena social. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o direito estatal. Ele com certeza é o direito mais forte, ele com certeza é o direito mais presente. Mas existem outras ordens normativas que fazem as pessoas seguirem e se orientarem, terem um ponto de vista de orientação de como agir moralmente, né? E para isso, o professor Tamanaha, ele parte do período medieval para explicar como o pluralismo jurídico era forte naquela sociedade e também para a gente conseguir fazer uma nuance, uma compreensão do que seria realmente esse fenômeno do pluralismo jurídico, né? Então, ao abordar o pluralismo legal no período medieval, o Brian Tamanaha, ele quebra com algumas ideias que a gente tem na cabeça, né? De que o sistema do pluralismo legal ele acredita que nós tenhamos que seguir diferentes tipos de orientações legais, né? E, pelo contrário, tenta fazer uma análise empírica de como existem diferentes ordens legais que orientam as pessoas. O período medieval, do começo ao final, ele foi caracterizado por uma notável confusão de diferentes tipos de lei e instituições ocupando o mesmo espaço, às vezes conflitantes, às vezes complementares, e tipicamente sem qualquer hierarquia ou organização abrangente. Essas formas de lei incluíam costumes locais, muitas vezes em várias versões, geralmente não escritas, lei consuetudinária germânica geral, em forma de código, a lei feudal, a maioria não escrita, as leis comerciais, ou a lex mercatoria, o direito comercial, os costumes seguidos pelos comerciantes, né? E o direito canônico da Igreja Católica Romana, e também a lei romana, que foi aos poucos sendo revivida e redesenvolvida nas universidades, no período medieval. O que caracteriza o pluralismo jurídico, né, nesse período medieval? Como a maioria de vocês deve saber, o período medieval ele foi um período caracterizado por descentralização do poder, né? Diferente dos romanos, que os romanos eles sofreram ataques de diversos bárbaros, né, dos povos germânicos e de outras regiões, e eles perderam poder, sob seus reinados. E aí nós tivemos a entrada do período medieval, em que o poder, diferente do Império Romano,
ele era descentralizado, né? Nós tínhamos os reis que mandavam, né? Mas nós tínhamos os feudos, que eram muito fortes também através dos senhores feudais. E esse rei, esse feudo, a igreja, os mercadores, cada um tinha um código legal que orientava eles, né? Esses códigos eles não precisam ser escritos, eles podem ser transmitidos por costumes, eles podem ser uma padronização. Ou seja, existiam diferentes padronizações convivendo na mesma sociedade. Às vezes elas eram completamente conflitantes, às vezes elas eram complementares, né? Mas o que acontece é que fica muito caracterizado um pluralismo legal, onde nós temos diferentes normas que orientam a conduta de diversas pessoas, né? Às vezes diferentes normas que orientam a vida da mesma pessoa e acabam entrando em conflito. Vários tipos de tribunais ou fóruns judiciais eles coexistiram durante o período medieval. Tribunais domésticos, tribunais municipais, tribunais mercantes, tribunais de guildas, tribunais da igreja e tribunais reais, né? Aqui eu trouxe esse exemplo, que é do filme do Monty Python e o Cálice Sagrado, em que o rei ele chega e fala para um servo, né? Eu sou seu rei. E o servo diz, eu não votei em você. Eu usei essa imagem para ilustrar, para mostrar como as coisas podem ser... Como as coisas acabam não convergindo muitas vezes, né? Como as pessoas têm diferentes ideias sobre o que é o poder, sobre a quem elas devem obedecer. E é isso que caracteriza o pluralismo jurídico. O pluralismo legal, né? Porque existem diferentes ideias dentro das pessoas, existem diferentes sistemas que orientam como elas pensam e como elas agem. Essa forma do pluralismo legal medieval ela foi reduzida com a consolidação do poder estatal, porque o Estado começou a se fortalecer e os senhores feudais eles foram perdendo espaço, né? Aqui de novo eu ilustrei com Monty Python, em que o rei ele acaba com um cara que tinha um poder e exercia a lei sobre uma ponte, né? Essa cena é muito icônica, ela pode ser usada para outras ideias, mas aqui é para dizer isso, né? O Estado começou a se sobrepor aos outros as outras formas de poder. Elas continuaram vigorando, continuaram, mas foram reduzidas e o Estado começou a se caracterizar como a força legal consolidada. Mas isso não mudou o fato, né, de que em muitas áreas do mundo, desde bolsões em áreas urbanas densamente povoadas até áreas rurais ou a selva densa, a lei estatal era e ainda é impotente, capaz apenas de intervenções episódicas ou específicas. Em todas as situações, normas e instituições que rivalizam com o Estado no controle e influência do comportamento das pessoas continuaram a prosperar. Isso é bastante claro, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, os índios que vivem na floresta densa amazônica, eles não seguem o nosso código legal, mas eles têm uma própria ética, eles têm uma própria tradição de costumes, uma própria tradição de valores, que é muito diferente da nossa, e que não é por isso que ela deixa de ser válida, não é porque é do Estado que deixa de ser válido para aquelas pessoas. Eu não estou aqui argumentando que é mais forte ou que é mais justo. Muito pelo contrário, eu tenho visões bem consolidadas quanto ao Estado ser o autor do direito, mas fica muito demonstrado que existem diferentes formas de orientação legal que as diferentes pessoas seguem. Na colonização, também houve um pluralismo muito marcado, né? Novas formas do pluralismo legal elas foram produzidas através da colonização, na medida que os colonizadores da Europa Ocidental eles transplantaram regimes legais no exterior, né? Eles começaram a tentar trazer as suas leis. Aqui nós temos as ordenações filipinas, manuelinas, mas nós também tínhamos os costumes dos colonizadores, nós tínhamos as normas locais, que às vezes se complementavam e às vezes entravam em conflito. E nós também tínhamos as normas morais que os indígenas seguiam. Então o pluralismo legal ele realmente é uma realidade, né? Tu pode interpretar ele de outras maneiras, tu pode, mas ele existe pluralidade de formas legais que as pessoas se orientam, que as pessoas buscam para saber o que seria a conduta correta, né? Como agir corretamente. O Brian Tamanarra, na segunda parte do texto, ele mostra que esses contextos históricos anteriormente abordados, como o período medieval e o colonialismo, eles prepararam um cenário para explicar o pluralismo jurídico contemporâneo, que combina o legado do passado com desenvolvimentos mais recentes ligados aos processos de globalização. A parte 2 do artigo do Tamanar, no qual eu usei como base para construir esse vídeo, ela passa para a discussão acadêmica do pluralismo jurídico. Ela trata principalmente das dificuldades
em torno do que são sistemas legais e como eles se relacionam com o poder, né? Então, é muito importante a gente lembrar da globalização, do fenômeno da globalização hoje em dia para pensar. Existem diferentes leis em diferentes países. Os países eles têm entre si, entre nações, uma organização que pode ser dita uma relação que é anárquica, né? Não tem um código assim que obriga um país a lidar com outro. Então, nós temos um pluralismo jurídico na medida que aqui no Brasil nós temos uma lei, na Inglaterra nós temos outra lei, na Argentina nós temos outra lei, e existe uma pluralidade de normas que diferentes pessoas seguem ou escolhem seguir, né? Os pluralistas legais, eles são incapazes de identificar uma linha clara para separar legal de ordens normativas não legais, né? A gente pode pensar no Herbert Hart. Eu, por exemplo, concordo muito com a afirmação do Hart, que nem qualquer coisa é lei, de que se um bandido entrar numa loja e te apontar uma arma e pedir teu celular e pedir a tua carteira, né? Ele não vai ser lei aquilo que ele está fazendo, mas ele vai estar te dando uma ordem suportada por uma ameaça, mas isso não vai ser lei. Então, os pluralistas, eles acabam entrando em muitas discussões por terem diferentes correntes, diferente identificação do que seria lei, né? De fato, por que devemos chamar esse fenômeno de pluralismo legal em vez de o que parece ser mais adequado, pluralismo normativo ou pluralismo regulatório? É essa pergunta que levanta o filósofo português, que está ilustrado aqui ao lado, que é jurista também, o Boaventura de Souza Santos. Ele colocou essa questão. Então, sem rodeios e sem maiores elaborações, ele respondeu: por que não? A resposta curta é que ver a lei dessa forma é confuso, contraintuitivo e dificulta uma análise mais aguda das muitas formas diferentes de regulação social envolvidas. Então, assim, para te falar de pluralismo legal, a gente não precisa ter um conceito de lei tão abrangente, tão claro quanto foi o do Hart ou quanto é o de Dworkin. A gente apenas pode identificar, né, formas de diferente regulação social nas diferentes sociedades, nos diferentes grupos sociais, né? Então a gente não está falando aqui propriamente de lei, daquele conceito do Hart, de regras primárias, secundárias, tampouco daquele conceito interpretativo do Dworkin, né? O pluralismo legal ele pode e deve ser reconceituado como um pluralismo normativo ou pluralismo no controle social. Essa é uma contribuição muito importante do Boaventura de Souza Santos. Bom, com a globalização, nós temos uma mudança de cenários de organização social, de nível local, nível regional e nível global, que é muito evidente, né? Porque os diferentes países começaram a se comunicar, começaram a dialogar, e isso acabou gerando fatores diferentes. Ligado à globalização, observadores perceberam que os estados estão perdendo poder de várias maneiras. Como exemplo da União Europeia, os estados desistiram de parte do seu poder soberano para controlar seus próprios assuntos em certos aspectos econômicos, políticos e legais, sujeitando-se a uma autoridade superior. Se se vislumbra assuntos do ponto de vista de um sistema jurídico global ou transnacional, esse sistema legal é imediatamente pluralista, porque contém e interage com uma infinidade de sistemas jurídicos coexistindo, competindo e sobrepostos em muitos níveis e em muitos contextos. Nós temos aqui um exemplo da União Europeia, que é trazido pelo autor, em que diferentes países abriram um pouco da mão do seu poder, diferentes estados abriram mão do seu poder, houve uma descentralização desse poder e houve uma pluralidade de poderes, de normas de orientação jurídica, né? Como de forma complementar, às vezes de forma conflitiva, né? Esse suposto conflito, inclusive, acabou acarretando o Brexit, que fez a União Europeia, o Reino Unido, uma parte do Reino Unido, se retirar da União Europeia. E também temos diferentes conflitos e também as formas de lei complementares da União Europeia sobre os países que a compõem, né? A parte 3 do texto, base, ela articula uma abordagem ao pluralismo jurídico contemporâneo, que tenta evitar os problemas conceituais sofridos pela maioria das abordagens atuais, ao mesmo tempo em que enquadra as características importantes do pluralismo legal. Ela extrai e combina os insights produzidos em estudo de antropologia jurídica, direito comparado, direito internacional e globalização, na esperança de que o quadro possa fornecer um ponto comum para um foco transdisciplinar no pluralismo legal. Quando a noção de pluralismo legal é invocada,
É quase invariavelmente o caso de que a arena social em questão tem múltiplas fontes ativas de ordenação normativa. As normas de ordenação, ah, ah, as formas de ordenação normativa comumente discutidas em estudos de pluralismo jurídico podem ser aproximadamente separadas nas seguintes 6 categorias, né? Sistemas jurídicos oficiais, que é a norma estatal, como a gente tem aqui no Brasil a Constituição, o Código Civil, o Código Penal. Sistemas normativos habituais ou culturais, sistemas normativos religiosos, culturais, sistemas normativos econômicos ou capitalistas, sistemas normativos funcionais, sistemas normativos comunitários culturais. Todas essas diferentes formas normativas, elas coexistem. Mas é um erro acreditar que elas estão em pé de igualdade, né? Pois os sistemas jurídicos oficiais, eles regram muito mais a nossa sociedade, eles regram muito mais a nossa forma de organização, a nossa forma do que pode ou não ser feito, né? Porque tem todo o aparato do Estado por trás ordenando, tem toda uma discussão, tem um corpo imenso de juristas, de advogados, de promotores, de juízes que sustentam esse sistema jurídico. Mas isso não quer dizer que não existam outros sistemas paralelos que acabam regrando, né, a vida das pessoas, como sistemas morais, sistemas religiosos, esses outros ilustrados aqui. Numa sociedade muito ampla, vamos pensar, por exemplo, uma cidade alemã, pois a Alemanha recentemente andou recebendo muitos refugiados, muitos imigrantes de vários países. É um país muito aberto, um país muito democrático para diferentes culturas. Lá nós temos guetos em que vivem populações muçulmanas, nós temos comunidades judaicas, nós temos comunidade tradicional germânica. Essas pessoas elas são orientadas por diferentes valores, por diferentes modelos normativos internos, digamos assim. Valores morais, valores econômicos. E esses valores, às vezes, eles entram em choque, né? Então, nós podemos ter conflitos muito fortes entre esses valores, né? Mas quando a gente fala de conflito dos sistemas jurídicos oficiais com esses sistemas jurídicos, com esses sistemas normativos próprios, né? As coisas ficam complexas. O período moderno ele é marcado por uma vasta expansão, proliferação e penetração e multiplicação de sistemas jurídicos oficiais, que os teóricos sociais, proeminente Jürgen Habermas, rotularam de juridificação do mundo da vida. As outras 5 categorias, habituais, culturais, religiosas, culturais, econômicas ou capitalistas, funcionais e comunitárias ou culturais, são sistemas de ordenação normativa que são distintos dos sistemas legais oficiais. O sistema normativo habitual ele inclui regras e costumes sociais compartilhados, bem como uma instituição social e mecanismos, desde a reciprocidade até tribunais de resolução de disputas até conselhos de líderes tradicionais. O confronto entre essas diferentes normas, ela é muito clara, né? Até porque existem diferentes normas dessas normas que eu ilustrei anteriormente, né? Vou no outro slide, que são sistemas culturais, sistemas religiosos, sistemas econômicos. Então existe confronto entre essas normas. Nós, por exemplo, temos todos esses países ilustrados aqui no mapa, que estão marcados, em que nós temos como lei máxima ou lei vigente a lei da Sharia, que é uma lei totalmente baseada no Alcorão, que é uma lei religiosa, e ela dita coisas muito diferentes das coisas que, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos diz, né? Ela, por exemplo, a interpretação mais radical dela diz que ateus não devem ser respeitados enquanto religião, que as outras religiões até podem ser respeitadas, mas que ateus teriam que ter penas fortes ou rígidas, né? Ou que as mulheres não podem sair vestidas com roupas que não sigam certos padrões, como as ilustradas ali, ou também que mulheres não possam dirigir, mulheres não possam ter educação. Nós estamos vendo isso com a coordenação do Talibã agora, né? Depois da saída da retirada dos Estados Unidos de suas tropas no Oriente Médio. Mas existem diferentes normas, né, vigentes de toda a sociedade. Em tese, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estaria vigente, né, mas ela entra em conflito, claro, com todas essas normas desses países que, por exemplo, seguem a Sharia. E também existem outras questões que a gente fica muito clara a existência de sistemas de ordenação social diferentes, né?
como o caso recente da proibição do uso de véus que cubram o rosto em países da Europa. Isso entra em choque, claro, com esse sistema normativo que é voltado para a religião dos muçulmanos, através de uma norma legalmente estabelecida pelo Congresso, né? Existe confronto claro entre isso, entre direitos humanos e religião sempre existiu, né? Inclusive, existem autores que acreditam que a diversidade que a criação dos direitos humanos e a tolerância se deu a partir do momento que diferentes religiões protestantes e católicas começaram a conviver, né? Mas esse não é o assunto dessa explicação, talvez uma próxima. As conclusões, né? Aqui eu ilustrei com mais uma foto do Tamanaha, que também é surfista nas horas vagas, né? E as conclusões do artigo dele é que para aqueles que estudam o pluralismo legal como fenômeno social, ter cautela é fundamental. Deve-se evitar cair em qualquer um dos dois erros opostos, né? O primeiro é pensar que a lei estatal importa acima de tudo, absolutamente acima de tudo. Perdão. Como os estudiosos jurídicos às vezes assumem. O segundo erro é pensar que outros sistemas legais ou normativos são paralelos ao direito estatal, como os sociólogos e antropólogos às vezes assumem, né? Em cada arena social, sistemas jurídicos oficiais particulares, sistemas normativos devem ser examinados em seus próprios termos para ver quais são as suas relações com os outros sistemas normativos, observar suas respectivas capacidades de exercer poder e ver como estão sendo utilizados ou respondidos por indivíduos e grupos. Às vezes a lei estatal é muito poderosa, às vezes ela é fraca, mas raramente ela é completamente irrelevante ou carente de características que as distinguam claramente dos outros sistemas legais ou normativos oficiais concorrentes, né? O que ele quer dizer? Que a gente não pode achar que a lei estatal é menor, é pequena. Não, a lei estatal é muito forte. Ela não está acima de tudo, absolutamente acima de tudo, ela não é única, mas ela é forte. A gente não pode ver ela como irrelevante ou só como um outro sistema. Não, ela é algo diferente, muito forte, né? Pois não temos outro sistema jurídico, outro sistema legal, ou de normativo, coercitivo aqui no Brasil que tem um aparato jurídico, o aparato estrutural que nós temos, de milhões de advogados, de centenas de milhares de funcionários da justiça, promotores, juízes, assessores, defensores públicos atuando, né? Os debates conceituais que marcaram o pluralismo legal há décadas foram estruturados em torno de questões que não puderam ser resolvidas, especialmente a questão do que é lei, que é algo mais voltado para a filosofia do direito. Aí nós vamos ler Hart, nós vamos ler Kelsen, nós vamos ler Dworkin. Os debates conceituais que marcaram o pluralismo legal há décadas foram estruturados em torno de questões que não puderam ser resolvidas, né? Especialmente a questão que é lei. A principal lição teórica desse artigo e desse vídeo é que é desnecessário resolver esses debates para lidar com o pluralismo legal, para que os interessados em estudar direito e sociedade, o que mais importa é enquadrar situações de maneira que facilitem a observação e análise do que parece ser interessante e importante. Bom, por isso eu dou por encerrado o primeiro vídeo do canal e em breve espero entrar com mais conteúdos. Aceitamos dicas de conteúdos nos comentários, pode ser inbox pelo Instagram, pode ser por e-mail também. E agradeço muito a atenção. Até mais, pessoal.